Nós estamos hoje terminando a série de mensagens deste mês de julho, muito especial para todos nós, no livro do profeta Jonas, onde a graça de Deus, o evangelho desta graça é demonstrado de uma forma tão intensa. E no domingo passado vocês refletiram sobre os 3 primeiros versos do capítulo 4, o último capítulo, e nós vamos ler esses 3 versos de novo, mas vamos até o final do texto bíblico, e eu gostaria de convidar você para refletir sobre esse diálogo da graça que Deus tem com Jonas. Deus conversa conosco, Deus conversa comigo, Deus conversa com você. O problema nosso muitas vezes é que nós falamos tanto quando vamos à presença dEle, expondo diante dEle as nossas necessidades, as nossas lutas, aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, aquilo que nós estamos vivendo. Isso não importa, porque Ele se importa com você. Fale isso para Ele. O que acontece conosco é que muitas vezes não há diálogo, e nós não nos aquietamos como cantamos há pouco, na quietude do nosso quarto, na intimidade da nossa vida, para ouvi-lo falar. Orar é um diálogo com Deus. Deus tem um diálogo com Jonas no texto do capítulo 4, e nós vamos ler o trecho da palavra de Deus, e eu queria que você nos ajudasse lendo em voz bem alta. Vamos ler juntos? Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Eu estou ouvindo um pouco vocês, vamos ler mais alto? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? A nossa oração é que o Senhor encontre um coração sedento e desejoso de ouvir a palavra que Ele tem para você nessa noite, particularmente para você. Nós estamos, como dizíamos, encerrando este tempo e esta série sobre Jonas, a graça neste evangelho. Jonas foi este homem de Deus, um profeta de Deus para o seu tempo. Deus o chamou para pregar aos assírios na capital, Nínive. E os assírios, já falamos, eram odiados por Jonas. Por 14 vezes aquele povo tentou conquistar e invadir Israel, e quando o fizeram, destruíram o templo, mataram os reis, mataram os profetas de Deus. Durante 30 anos Israel orou para que Deus destruísse
aqueles seus inimigos. E aí Deus decide amá-los. Deus, em vez de destruí-los, decide amá-los e envia Jonas para que leve uma palavra de salvação àquele povo. É por isso que nós refletimos neste texto, começando quando eu discordo de Deus. Jonas discordou da ideia de Deus. Que história é essa? De eu ir pregar para este povo, manda eu para outro lugar, para lá não. E ele vai para o lugar mais distante de Nínive que ele poderia ir, que era Tarsis. Acontece que quando decidimos desobedecer a Deus, nós passamos pela sua disciplina e devemos agradecer por isso, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se você sente-se disciplinado por Deus pela sua desobediência, agradeça a Deus, porque é prova do seu amor. Muitos pais hoje, no nosso contexto contemporâneo, têm medo de disciplinar os seus filhos, de corrigi-los, de educá-los com uma disciplina. Acham que não serão amados por isso. Isto não procede de Deus. Aquele que ama também disciplina e corrige. E aí, Deus envia, diz o texto, um grande peixe que o engole quando lançado ao mar, depois de reconhecer que ele era o problema daquele barco e daqueles marinheiros estarem perecendo naquela grande tempestade que abateu sobre aquele navio. Ele, jogado ao mar, acha que o fim havia chegado. E Deus dá-lhe uma segunda chance. E é quando muitas vezes, e como ele compreendeu a oração como a última ou a única resposta para um coração e para uma alma em crise. Eu não sei se você, como eu, muitas vezes, só oramos quando somos pressionados por isso. Quando somos levados a isso diante das circunstâncias. Quando tudo muito vai bem, eu me esqueço até mesmo do meu tempo com o Senhor. E aí, que mensagem pregar? E Jonas leva uma palavra de Deus para aquele lugar, e a graça irresistível alcança aquele povo. As pessoas vão se convertendo ao Senhor, se reconhecendo o Deus de Israel como o único Deus vivo e verdadeiro. Isso chega ao palácio e o rei também se entrega a cultuar a Deus e a se vestir de pano de saco e a se arrepender dos seus pecados. Os assírios não eram fáceis, eram gente muito cruel, muito difícil, conquistadores, mas muito difíceis. Eles eram capazes de arrancar o crânio, a cabeça daqueles que eles conquistavam, colocar em paus, em madeiras e colocar para secar no sol, assim como os corpos deles, para que eles pudessem dessecar no sol causticante do deserto. Eles eram capazes de atrocidades sobre aqueles que eles conquistavam. E aí, Jonas, que reconhecera que esta salvação vem do Senhor, na oração no grande peixe, é aquele que proclama essas boas novas, desta graça irresistível. Eu diria que se o texto terminasse no capítulo 3, nós teríamos o maior e mais eficiente pregador da palavra. O homem que leva uma palavra de arrependimento e toda uma nação se converte. Todos os assírios se convertem ao Senhor. O texto diz que Nínive somente tinha 120 pessoas, 1000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O que os estudiosos dizem que eram as crianças. Lógico, elas não sabem o que é direita e o que é esquerda. Mas que a população era estimada em 600.000 pessoas. Era algo extremamente eficiente. É como se os nossos garotos que chegaram em Cochabamba pregassem o Evangelho e toda Cochabamba se curvasse ao Senhor naquele fim de semana apenas. No entanto, o que acontece é que o capítulo 3 não termina a história. E há o diálogo da graça no capítulo 4. O texto fala de um homem que, depois de pregar e ver o arrependimento daquele povo, e de ver Deus dizer-lhe que ele não mais os destruiria pela sua misericórdia, ele sai aborrecido da cidade. E diz: eu sabia, desde Tarsis que eu sabia. E foi essa a meditação do domingo passado, eu não preciso voltar a ela. Se você não acompanhou alguma dessas mensagens, entre no Facebook ou nas mídias sociais da igreja e você pode ouvi-las desde o primeiro capítulo. Mas a verdade é que ele pega as mesmas categorias do Deus misericordioso, bondoso, que o visita no ventre do grande peixe, quando ele achava que já estava falido e morto, para dizer: eu sei que o Senhor é misericordioso, bondoso, e que o Senhor não consumiria aquele povo se ele se arrependesse, como eu e você fazemos. Como eu e você fazemos quando clamamos pelo socorro de Deus.
Mas quando as nossas vontades não são atendidas no momento de satisfação, no momento de gozo, você olha para Deus e fala, o Senhor é assim, mas aí, o Senhor não fez. Quando o irmão vem à frente e compartilha uma bênção, você fala, pois é, ele chegou agora, olha só, o Senhor já fez tudo isso na vida dele, eu estou aqui ralando faz tempo, Senhor. Todo domingo eu estou aqui, e parece que isso não passa, parece que essa minha dor não passa, parece que essa minha luta não cessa. Somos eu e você, os Jonas, deste tempo e deste momento. Eu acho interessante, porque ele deseja a morte. Por 2 vezes ele fala isso para Deus. E ele se coloca na montanha, olhando a cidade, e fala, agora eu quero ver o que Deus vai fazer. E Deus manda que uma planta o cubra e a faz nascer durante a noite. E quando o sol causticante da manhã chega, ele se vê guardado por Deus. Incrível as experiências que Jonas vai tendo com a realidade da presença de Deus e do poder de Deus. E diz o texto que ele fica vibrante. Fala, puxa, Deus não se esqueceu. Olha o que ele fez para mim. Uma planta particular para mim. Algo especial para mim. Passa-se o dia. E diz o texto que naquela noite Deus envia um verme que consome aquela planta. De manhã, quando acorda, ou antes de acordar, eu diria, porque o texto diz que quando o sol começou a bater forte, na sua cabeça, ele acorda e diz, mas como assim? A planta secou? Ah, Senhor, como assim? O que o Senhor está fazendo? Você está brincando comigo. E Deus disse, escuta, você não fez nem nascer a planta. E agora você está revoltado porque eu a matei um dia. Lembra-se quando Jesus diz, não andem ansiosos de coisa alguma, pelo que haveis de comer, beber e vestir, porque eu é que visto o lírio de campo de formosura e de beleza. Ninguém faz isso, eu faço. E ele é tirado e lançado no fogo, porque ele murcha e seca. Eu não vou cuidar de vocês, mas não, ele se revolta. Você acha justo isso? Você acha razoável? Pergunta Deus para Jonas. Ele diz, razoável até a morte. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. É incrível. E há aqui, eu diria, algumas verdades. A partir deste diálogo da graça de Deus, que tem a ver comigo e com você. E ao caminharmos para o final desta reflexão no livro de Jonas, eu gostaria de compartilhá-la nesse instante. Ela tem a ver comigo e com você, com aquela cidade de Nínive, como a nossa cidade, como a nossa igreja neste lugar, como a minha maneira de viver esta experiência da graça de Deus e a sua maneira de experimentá-la. Esse diálogo da graça de Deus nos convida a reconhecer o senhorio do Senhor. O texto diz, e o Senhor disse, você acha razoável essa tua ira? Este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Este diálogo nosso com Deus deve nos convidar permanentemente a reconhecer a graça, o senhorio do Senhor. O livro que nós lemos não é sobre Jonas, é sobre Deus. Ele fala 4 vezes sobre o grande peixe, ele fala 14 vezes sobre Jonas, mas ele fala mais de 30 vezes sobre Deus. O livro não é sobre Jonas, é sobre Deus. A sua e a minha vida não é sobre nós mesmos, na particularidade de cada um de nós, é sobre o Deus da nossa vida. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus, porque se você tirar Deus da história deste profeta, não resta nada para escrever sobre ele. Eu amo quando o texto da palavra de Deus diz, no término da vida de alguns homens de Deus no passado, que eles andaram com Deus, que eles agora voltam para a presença de Deus. Para mim, a sua vida só tem sentido, porque eu digo sempre, no máximo que nós ganhamos é uma placa de agradecimento, no máximo que nós ganhamos é uma lembrança, são fotos que a nossa parentela é capaz de se lembrar dela, olhando para ela com saudade. Mas a eternidade nos espera, porque se a nossa vida se limitasse apenas a essa existência, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se Deus for tirado da nossa história, não nos restará nada nela, porque a questão não é você, meu irmão. Pare e pense sobre a sua vida, a questão da sua vida não é você. Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos diz, pois tudo, absolutamente
tudo, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, todas as coisas, começaram nele, e nele encontram o seu propósito. Até os ateus reconhecem isso, como Bertrand Russell, o filósofo britânico do século XX, quando ele diz: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida humana não tem sentido. Você crê em Deus? É por isso que tudo faz sentido nele, e somente nele, e somente através dele. A questão não é você, é ele, na sua vida. Não se trata de realização pessoal que vamos experimentando através da vida, de felicidade, de êxito. É muito mais do que isso. É o nosso propósito de vida, é o seu propósito de vida. É muito maior do que a sua família, a sua carreira, os seus sonhos, as suas aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste mundo, porque você foi criado por Deus, isso precisa começar com Deus. Precisa começar com Deus. A vida não pode ser um interregno entre o nosso nascimento e a morte. Ela é muito mais do que isso. E isso só tem sentido em Deus. Por Deus e com Deus. Concentrar-se em si mesmo, preste atenção nisso, jamais vai desvendar o propósito da nossa vida. Porque fomos feitos por Deus. Fomos feitos para Deus. E enquanto nós não compreendermos isso, a vida jamais vai fazer sentido. Jonas sai da cidade, assenta-se, repousa e fica olhando o que vai acontecer com aquela cidade. Jonas, o problema não é você, a questão não é você, Jonas, é a cidade. Não é a cidade, Jonas, a questão é Deus. É Deus. Parece que Deus não tinha chamado para ele fazer aquilo que ele foi fazer. Parece que Deus não tinha um propósito para levá-lo à grande Nínive e anunciar-lhe aquilo que era vontade de Deus para aquele povo. Parece que não existia nada. Não saia daqui sem esta convicção do senhorio do Senhor para a sua vida. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós, na vida da sua família. Eu não sei o contexto da sua família, eu não sei a realidade da sua família. Talvez você possa pensar que foi um equívoco. Talvez você tenha nascido com a perspectiva de que você foi um acidente de uma relação dos seus pais. Não para Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua existência. Essa família que talvez você se julgue difícil nela viver e conviver, não foi um acidente de Deus na sua vida. Você está nessa família, pertence a essa família com o propósito de Deus. O seu trabalho profissional, você está onde está como um propósito de Deus. Pastor, você não sabe o que eu passo. Ou Deus transforma você, ou transforma o ambiente, ou tira você e leva para outro. Mas tem que ser o propósito dele. Compreenda isso. A sua igreja, você não está aqui para ser um consumidor da fé, para entrar, adorar, se deleitar com o louvor, com a alegria da comunhão, com o testemunho do irmão, com a palavra que é pregada, e voltar para casa, para a mediocridade da semana, para a ausência da intimidade, conforme cantamos, num quarto secreto, de buscar a intimidade com Deus, e o propósito dele para você estar onde está, como o jovem nos lembrou agora há pouco aqui, na sua profissão para servir a Deus. O que você faz é um propósito de Deus para que Ele use a sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Talvez, e nos edificava muito, ouvindo o Breno falar há pouco, você possa estar se perdendo na busca de uma realização pessoal, que não existe nenhum crime nisso, nenhum pecado nisso, mas que ela seja para a glória de Deus. E quando Ele te glorificar, seja Ele glorificado na sua vida e através dela. Tem muito crente que ainda se acha quando alcança as suas vitórias, o seu êxito.
Tem gente que, embora creia nesse senhorio do Senhor, ainda é capaz de se achar. Nossos bons motivos não são suficientes. Nós somos chamados à obediência. Você tem agenda para Deus na sua vida? O seu senhorio, o senhorio dele sobre a sua vida, inclui a obediência ao propósito que ele tem para você, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, ser um pai, uma mãe, um filho, um homem, uma mulher para o nosso tempo, um estudante, um profissional, um amigo. Deus quer usar a sua vida para fazer a sua obra, na sua vida, no seu ambiente profissional, na sua casa, neste lugar, na sua igreja e aonde Ele te levar. Você é a igreja do Senhor Jesus, onde Ele o colocou. Esse diálogo da graça de Deus com Jonas nos convida a reconhecer o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O que é meu e o que é do Senhor? O que é seu e o que é do seu Senhor? Apenas tudo. Apenas tudo. É essa paixão que nós precisamos ter pelo Senhor Jesus, pela obra de Deus na nossa vida, através da nossa vida. Esses adolescentes, jovens e adultos foram marcados, de alguma forma, com marcas que são inapagáveis desta relação com Deus, de se sentirem usados por Deus, mesmo sabendo quem são, para a glória do Senhor. Qual é a desculpa, meu irmão? A sua agenda? A sua ideologia, como Jonas? Ele tinha uma visão dos assírios. Se você pensar do ponto de vista humano, da justiça humana, talvez ele estivesse coberto de razão. Talvez você esteja coberto de razão para não perdoar algumas pessoas que te fizeram mal, para não amar algumas outras, para escolher quem amar. Apenas ame como você é amado por Deus. Ou você acha que é um escolhível pela sua performance? Ele o amou e o ama, não por quem você é graça do Senhor. Como Ele é Senhor da sua vida, do seu orçamento, das suas prioridades. Dizemos que Ele é tudo para nós, mas nós não temos agenda para Deus. E aí vamos vivendo estes altos e baixos, como nesta relação de Jonas com Deus. Alegria porque Deus fez uma plantinha própria para ele. Desejava até a morte, porque Deus a consumiu numa noite. Alegria porque Deus te deu algumas coisas, porque Deus vai fazendo coisas para você. Estas coisas que Ele fez para você são dEle, para a glória dEle, na sua vida. Seja bom mordomo daquilo que Ele te confere e que Ele te entrega nas mãos para ter. Dizemos que tudo vem das mãos do Senhor, mas não cabe nos nossos orçamentos, quando agradecidos dizimamos na casa do Senhor, ou contribuímos com generosidade, ou acudimos o necessitado. Dizemos primeiro Deus, mas estamos distraídos. Eu gosto de um texto de Bill Hybels, num livro que ele escreveu sobre a oração, onde ele diz, ocupado demais para deixar de orar. Talvez o seu tempo esteja sendo consumido porque você não tem orado pela sua agenda, para que ela seja a agenda de Deus para você. Deus não tem prazer nenhum quando nós nos tornamos enfadonhos no nosso trabalho, quando nós somos consumidos por Ele. Deus haverá de te dar sabedoria e discernimento. Ele quer falar com você, na oração como no quarto secreto, na intimidade com o Todo-Poderoso. Esse diálogo da graça, como Deus teve com Jonas,
nos convida a reconhecer o senhorio de Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E aí, Jonas, quem é Deus nesta história? Quem é Deus? Jonas, a questão não é você. Meu irmão, a questão não é você. Tudo começa com Deus, tudo passa por Deus e tudo deve nos levar e nos conduzir a Deus, em todas as perspectivas da nossa existência. Esse diálogo da graça, que nos convida a reconhecer este senhorio, é um diálogo, deve ser um diálogo sincero e nos levar a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto, e Jonas ficou muito contente. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme. Quando o sol nasceu de novo, Deus fez soprar um vento leste muito quente. Eu li esse texto, não sei se vocês já viram, eu não gosto de ver, mas de vez em quando tem a previsão do tempo. Aliás, tem uns canais americanos, principalmente, que ficam o tempo todo dando previsão do tempo. O vento sopra daqui para lá, de lá para cá, e há os especialistas nisso. Mas eu lembrei disso aqui, eu falo, tudo começa com Deus. Quem sopra o vento? Você já pensou nisso? Aquele que levou os discípulos para o meio da tempestade, para se mostrar a eles, ordenando ao vento que se acalmasse, às ondas que se acalmassem, é o mesmo Deus que sopra os ventos, como fez com Jonas. Deus faz soprar um vento. E Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua ira? O que Deus pediu para Jonas, meu querido, é o que Ele pede para nós, para que Jonas sondasse o seu coração e que ele visse o verdadeiro motivo de estar aborrecido com Deus e desejar a morte por 2 vezes. Eu me lembrei também de Jó, que questionava Deus sobre a sua situação de miséria, de dor, de perdas, de sofrimento. E quando ele se irrita, dizendo, Senhor, até onde vai isso? A questão não é você. Deus disse para ele, escuta, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu expus limite às ondas do mar? Onde você estava, Jó, quando eu coloquei pendurado nos céus, uma figura de linguagem, todos esses luzeiros, que os homens descobrem a cada tempo mais e mais estrelas e galáxias. E o profeta diz que Deus as chama todas pelo nome, assim como o meu nome e o seu nome, que estão escritos na palma de suas mãos. Você já se deu conta de que Ele se importa com alguém como eu, ou como você, e conhece você, e me conhece pelo meu nome? Olha as minhas obras, Jonas. Eu o chamei, eu ouvi a sua oração, eu te perdoei, eu dei uma segunda chance para que você fosse a Nínive. Eu usei você para levar a palavra e salvar aquele povo. Eu o acolhi, mesmo diante desse descontentamento. E Jonas olha a cidade para ver o que aconteceria. É interessante. Eu fico olhando, parece aquele crente emburrado, né? Como é que vai ser? Esgotado, talvez, porque as suas vontades não foram feitas. Jeremias, diz o texto da palavra de Deus, assim como Jesus, olharam a cidade de fora, olharam Jerusalém e choraram por ela, como a palavra de Deus nos descreve. Atos dos Apóstolos diz que Paulo constrangeu o seu coração, o seu espírito se revoltou com o que ele viu em Atenas, no desejo que aquela gente fosse alcançada pelo amor de Deus. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, é porque ele gostaria de ajuntá-las, diz ele, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e amá-la. No entanto, ela o rejeitava.
o rejeitou. E eu e você? Que tipo de compaixão pela vida das pessoas? Que tipo de quebrantamento diante do Senhor Jesus? Que tipo de coração sincero diante do Senhor? Ou a gente continua emburradinho na desobediência por não ter aquilo que nós gostaríamos de ter? Cuidado, meu irmão, porque a desobediência frustra o coração é daquele que desobedece ao Senhor. No livro brilhante de C.S. Lewis, chamado O Problema do Sofrimento, ele diz que nós, quando queremos ser algo além do que Deus quer que sejamos, o que nós estamos desejando, na verdade, é aquilo que não nos trará e não nos fará felizes. Preste atenção nisso. Quando nós queremos ser algo que Deus não quer que sejamos, nós estamos desejando, na verdade, aquilo que não nos fará felizes. O que te faz feliz? O que te deixa emburrado, irado? Quem é que é Deus na sua história? Você ou ele? É incrível. Jonas fez a melhor das orações no pior dos lugares, no ventre do peixe, onde ele achava que tinha ido, que já era. Foi ali, ele fez a oração mais sincera. E ele alcançou graça diante de Deus. E ele fez a pior das orações, no lugar mais incrível, quando ele contemplava Deus agir, salvar e transformar vidas. Eu diria que esse é o nosso risco. O risco de crermos num Deus que é nosso servo para fazer as nossas vontades e não o nosso Senhor. De ter até uma boa teologia na mente, compreender as coisas, mas ela não conseguir descer ao nosso coração numa entrega sincera, resignada, voluntária, desejosa de que Ele cumpra o propósito para a nossa vida. O livro de Jonas termina de uma forma muito aparentemente estranha, porque Deus, naquele diálogo da graça, fala para ele: Jonas, é o versículo 11, não hei eu de ter compaixão desta grande cidade, em que há tantas pessoas que não sabem sequer discernir a mão direita e a mão esquerda, há muitos animais, Ele os criou e Ele os ama, não os valorize mais do que gente, nem troque gente por animais, mas Deus os ama, e Ele disse isso aqui muito claramente, desde a criação Ele o fez, porque a criação manifesta a glória de Deus, o firmamento proclama, mas o texto termina de uma forma aparentemente muito estranha. Mas pense comigo, Deus dá a primeira palavra, e veio a palavra do Senhor a Jonas, Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. E o texto termina com a palavra do Senhor, porque Ele sempre dará a última palavra. E é assim que é, e é assim que deve ser. Alguns podem se perguntar o que aconteceu a Jonas. Eu li vários comentários, vários textos sobre exegeses, comentários bíblicos. E alguns dizem, eu creio que daqui para frente Jonas viveu diferente diante do Senhor. Que aquele caminho de volta para casa, depois de pregar a Nínive, transformou a vida deste homem. Nós não sabemos. Isso não é importante, eu diria. O mais importante não é como Jonas respondeu a essa pergunta que Deus lhe fez, mas é como eu e você vamos sair daqui hoje, como vamos responder ao Senhor a essa pergunta. Não deveria eu ter compaixão da grande cidade? Nós não teremos compaixão desta cidade onde o Senhor nos colocou como igreja do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo? Você, meu irmão e minha irmã, todos nós, não somos sequer capazes de imaginar o que o Senhor Jesus pode fazer através de nós, quando nós nos dispomos a ser usados por Ele na sua obra. Foi assim que Jesus respondeu ao seu chamado. Foi assim que Ele demonstrou a graça de Deus aos homens. Foi assim que Ele, fora da cidade, pediu a Deus que perdoasse aqueles homens que o levaram à cruz.
enquanto Jonas esperou para ver se Deus mataria aquele povo que ele não havia sequer perdoado. É por isso que Jesus é maior do que Jonas, é maior do que todos. Como você tem visto a cidade? A minha oração é que você possa sair deste templo nessa noite, desejoso de conhecer o propósito de Deus para a sua vida, para cada dia da sua existência, reconhecendo o senhorio dele sobre todas as coisas. Não se perca apenas nas realizações pessoais, momentâneas. Reconheça as que vêm do Senhor, todas elas, para a glória dele na sua vida, não para a sua glória, mas que isso faz parte do propósito dele para você e através de você. Peça ao Senhor, faz algo novo, Senhor, no meu coração, na minha vida. Como cantamos há pouco, eu quero ir mais fundo, eu quero me sentir mais perto, eu quero te conhecer num lugar secreto da minha alma. Aos teus pés eu me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quando Jesus esteve diante de alguns homens desafiados à sua fé, diante das suas dificuldades e lutas, como a doença, como a enfermidade, como a ausência de qualquer satisfação, e só nos satisfazemos em Deus. Ele diz: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Você deseja a glória de Deus na sua vida? Você deseja que Ele manifeste quem é Ele na sua vida? Qual é o propósito dEle na sua vida? Para a sua vida, através da sua vida. Seja essa a sua entrega nessa noite. Saia por essas portas com desejo sincero de servir ao Senhor, conforme fomos lembrados no testemunho do Breno, para que tudo que você for, para tudo que você fizer, glorifique a Deus, seja instrumento nas mãos de Deus. Nós terminamos esta história refletindo no livro de Jonas, mas esta história não terminou, ela continua na sua vida, na minha vida, na vida e na caminhada desta igreja, na história do amor dele que ele quer escrever, na particularidade da experiência com cada um de nós e através de cada um de nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais o coração humano pode compreender tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque Ele nos ama, cada um de nós. Curva a sua cabeça. Talvez você tenha uma entrega a ser feita nessa noite. Talvez você tenha um desejo a expressar diante do Senhor que o propósito dele se cumpre na sua vida e através da sua vida.